Olá, estamos de volta com o Dani Aroukstart. Esse episódio está muito especial. Temos carinhas novas aqui? Vocês já conhecem. Nós estamos de volta com a célula aplicada. A galera tá aqui, a gente vai começar conversando com o pessoal, mas continuando aquele assunto lá do primeiro episódio, lembra? A galera colocou nos comentários, pediu de novo e eles estão aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. André. Um prazer estar aqui de novo. Estamos aí para continuar falando um pouco de Deus, da bondade e um pouco de disciplina e alta performance. É isso aí, sou o Júnior e vamos continuar esse papo muito bom, muito legal. Salve. Sou o Júlio e queria agradecer mais uma vez o convite. O primeiro episódio foi muito legal e espero que o segundo seja tão bom quanto ou melhor. Vamos falar sobre o que a gente vem queimando aí, né? Que é Jesus. Amém. E aí, galera, Michel Belasco aqui. Estou muito feliz de novo pelo convite e espero contribuir mais uma vez aí com todo mundo. Só agradecendo, né, Dani? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos queimar por Jesus aí, pessoal. Célula aplicada na área de novo. É isso aí. Sejam bem-vindos ao Dani Aroukstart. Para quem perdeu o primeiro episódio, nós estamos aqui com o pessoal da Célula Aplicada. Uma galera que ama treinar, tem um lifestyle aí de musculação, dieta, treino. E leva muito a sério Jesus. Esse é o principal. Levam Jesus através daquilo que fazem e tá contagiando geral, não é verdade? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui agora e principalmente os nossos patrocinadores. Com certeza, Delícia de Mames, né, que tá sempre aqui, mais uma vez, com esse pão maravilhoso. Gente, que vai dar briga esse pão aqui, tá? Tá todo mundo querendo levar esse pão embora, que é o pão integral do Delícias de Mames. Sarinha, muito obrigada. Pessoal da Copenhagen também, que está aí com a gente novamente. Grazing Coffee Box, um beijão para vocês, meninas. Se vocês precisam aí de um grazing food, de banquetes, tábuas de frio, finger foods, é com a Grazing Coffee Box. Um abraço também pra galera aqui da Adventure Studio TV. Nanda tá aqui com a gente, né? Nanda, Ricardo, muito obrigada, galera. E também o pessoal da Strut Alimentos, o único ômega completaço, que é esse óleo de avestruz, com ômegas 3, 6 e 9. Obrigada, Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente. A Cíntia da Lorenz também, que está sempre conosco. E a Vitacora, gente, farmácia de manipulação, que está sempre comigo, seja nos campeonatos, seja nos projetos com as mulheres e também aqui no nosso Dani Aroukstart. É isso aí, gente. Não posso esquecer também do cafezinho, né? O melhor café do planeta, gente. Café Sem Desk, que está mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Rafa e toda a equipe do Café Sem Desk, seu José Sem Desk, que em breve vai estar aqui com a gente, hein? Vamos fazer um episódio especial com o rei do café aí da nossa cidade. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade, porque o primeiro já foi maravilhoso. Gente, e nós vamos ter que vencer esse segundo e partir pro terceiro, não é verdade? Se você ainda não conhece Célula Aplicada, é @Célula Aplicada. E eu vou pedir pro Júnior. Júnior, para quem não assistiu o primeiro, explica mais ou menos o que está acontecendo aqui e vamos dar seguimento. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o que a célula é, como ela começou, um pouquinho da história, a gente comentou um pouquinho do que Deus tem falado e feito. E segue o perfil lá. Já tem novidade, a gente nem falou no outro episódio, mas já a gente vai ter o podcast da Célula Aplicada. Eita, glória! A gente vai trazer alguns temas sobre o que a gente debate, o que a gente fala ali no nosso estudo, ou vários assuntos. Vou deixar de surpresa, tá chegando, já tem a chamada ali no nosso Instagram. Mas é só seguir o Instagram. Do Instagram vai ter o link para todos os lados. Vai ter muita coisa. Vai chegar a camiseta da Célula Aplicada, caneca da Célula Aplicada, brindes da Célula Aplicada, várias coisas. Tá tudo no forno. Já a gente vai soltar. Vai no Instagram que você vai ver
Vai ter camiseta exclusiva para quem faz parte da célula, então as pessoas de fora não vão ter acesso a essas, mas vão ter outras camisetas da célula aplicada com frases que a gente usa ali no meio de chavão, e elas vão estar no meio das camisetas ali para a gente poder também divulgar o reino de Deus através disso. Então, já tem surpresa, tá chegando. Acompanha o Instagram lá que vai dar tudo certo. Entenderam, né, gente? @célula aplicada. Para vocês entenderem, gente, aqui todo mundo treina e cada um trabalha ali numa área que tem a ver com esse lifestyle também e tem levado Jesus através daquilo que fazem. E eu quero que vocês me falem um pouco mais sobre isso. Como é levar Jesus através da tua profissão, daquilo que você faz, como tem sido isso para vocês? Quer que eu comece? Eu começo, não tem problema. Esses dias eu estava falando com o Marcão da célula e ele está se formando em medicina agora. E eu, num café, adoro tomar café. E sério, se você é líder de qualquer coisa, entenda uma coisa. Comer com as pessoas fazem todos... Inclusive a gente já toma um café junto, né? Nossa, Verdade. Com o Vini também. Verdade. E com cada um aqui também. Amo tomar café, almoçar, estar perto. Esse 1 a 1 faz toda a diferença. E eu ganho muito mais do que qualquer pessoa que senta comigo. Mas esses dias no café com o Marcão, eu virei pra ele e falei assim, Marcão, Deus não quer você no médico. Cara, ele fez um olho assim, tipo, ele virou e falou, Ju, não, eu já tô há 6 anos fazendo isso, cara. O que eu vou fazer? Eu falei, mas Deus não quer você um médico. Ele falou, eu falei, Deus quer você um missionário, usando a medicina para isso. Ele falou, agora tirou o frio na minha barriga agora. Eu acho que é isso, Dani, a gente usar as armas que Deus deu pra gente, independente de onde a gente estiver, independente de como a gente estiver. Eu vou deixar a galera falar, depois eu conto testemunho do que aconteceu no meu profissional agora, esse semestre passado, mas independente de quem você é, ou qual a sua formação, qual o seu estilo de vida, usa esse artifício para o reino de Deus como estratégia. A gente tem o pastor, mas nem todo mundo precisa ser pastor. Cada um faz algo e cada um vive de algo. Então, assim, a gente pode usar isso a nosso favor para o reino. Só para fechar aqui, legal. A grande comissão de Jesus é ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente precisa entender isso. É a grande comissão de Jesus. É o último mandamento. Então, se a gente não cumprir, a gente não está cumprindo o que Jesus pediu. Independente de quem a gente é, a gente pode utilizar isso a nosso favor. Então, eu vou até falar assim, o André, aproveitar que ele está do meu lado, fala assim, ó, o que você está fazendo da vida, como é que você está fazendo e como você usa Jesus na tua vida. Cara, Deus, ele é muito... Ele zela pelos detalhes. Na verdade, eu sempre trabalhei com marketing, publicidade, propaganda. Né? Sempre não. Estudei há muito tempo, né? E trabalhava como freelance, né? Como a maioria dos profissionais hoje em dia, que é uma parte que dá mais retorno, né? Mas tenho vários cursos profissionalizantes, graduações aí, na área de saúde, né? Mas nessa área especificamente eu orava para Deus porque é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E trabalhar com publicidade e propaganda, ela exige muito de uma criatividade. E eu orava, Deus, eu queria tanto trabalhar com isso, que eu gosto de trabalhar com criatividade, gosto de fazer, sabe, tipo, parar pra pensar. E aí eu orei por muito tempo. Orei por muito tempo para Deus me colocar, né, num lugar, um ambiente onde eu seria abençoado, e hoje eu trabalho em 2 lugares que falam de Jesus. Né? Meu primeiro, na parte da manhã eu estou trabalhando numa rádio, chama Rádio Cultura, né? E é uma rádio evangélica, e a parte da tarde, entre 1 hora, eu trabalho no Legendários, né? Faço a parte de mídia pro Legendários lá também. E 2 lugares onde eu uso do meu trabalho para louvar o nome de Jesus, né? E Deus foi muito pontual nisso, fez com que eu fosse um servo, né? Eu sou um instrumento. Hoje eu oro e falo assim, caramba, mano, eu sou usado todos os dias porque, cara, é tão bom, né? Falar de Deus e eu ser um instrumento, assim, para levar a mensagem do reino. E aí, fora isso, eu sirvo, né? Sirvo na célula. Agora, vou estar servindo também, né, no social media do Bola,
Fui chamado ontem, inclusive. Eu que dei o nome, hein? Já vou avisar. Sério? Aí, ó. E tá sendo um especial. Deus, ele vai encaixando as peças assim, de uma forma muito doida, assim, de verdade. E incentivo para quem tem uma profissão, não é porque sua profissão tá distante, fala assim, pô, mas como eu faria isso? Tem como fazer, né? Às vezes só de falar de Deus para as pessoas que estão à sua volta já é uma forma de você colocar Deus no seu negócio. Muito legal. Demais isso. Julião. Cara, eu sou personal, né? E uma coisa que eu acho bem legal a gente falar é a questão do fisiculturismo, né? Desse cuidado com o corpo, tem muito essa relação de culto ao corpo, né? A gente tá falando de ego, de ter o ego inflado e tudo mais. E realmente é uma área que mexe muito com o ego das pessoas. E eu lembro que teve um vídeo de um atleta que mexeu muito comigo e mudou um pouco a visão em relação ao que eu tinha do meu trabalho. Que é um atleta que antes dele ir fazer uma série ali da musculação, uma série forte, ele fazia uma oração. E aí durante aquela série ali ele pedia proteção, porque ele trabalhava com cargas altas e você corre o risco de ele se lesionar. E aí ele também agradecia. E aí o cara que estava filmando questionou ele, né? Mas por que você agradece? Ele falou, eu agradeço a Deus por me permitir viver daquilo que eu amo. E aí eu catei e falei, cara, é isso. Tipo, Deus fez cada pessoa única, cada pessoa tem um dom, cada pessoa foi feita para trabalhar em um propósito para Deus. E aí eu entendi que era isso, que eu tinha que usar o meu trabalho, né, para honrar o propósito para que Deus me criou. Então eu comecei a falar para as pessoas durante o treino ali, né, falar sobre Deus, falar como estava acontecendo o processo da minha conversão e tudo mais. E aí é uma coisa que esses dias eu estava até lendo no devocional que eu faço, que é o quão perfeito é o nosso corpo humano, que Deus não cria entulho. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a entender a fisiologia, começa a entender a anatomia, começa a se aprofundar um pouco mais na questão, né, do corpo humano, você vê, cara, é Deus que fez isso, sabe? Não tem como negar que isso é algo superior, né? Que é perfeito. Então, hoje eu tento usar o meu trabalho para falar sobre Deus, para falar sobre a mensagem, para agradecer mesmo por eu poder viver daquilo que eu amo. Uma coisa que aconteceu até no último campeonato que eu acompanhei o Paulo, que fala um pouco sobre isso, é que a gente no backstage ali, antes do Paulo entrar, o Paulo olhou para mim e falou, vamos orar? Vamos orar. Então, assim, se Deus tem o propósito para que a gente leve a mensagem dele nesse ambiente, é isso que a gente vai fazer, entendeu? A gente deu as mãos ali, fizemos uma oração, que seja feita a tua vontade, tá tudo certo, a gente treinou para estar aqui, a gente fez a nossa parte e a gente confia que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente está aqui para honrar o teu nome. Então, eu acho que é isso, né? É usar o nosso propósito para levar o nome de Deus para onde a gente puder. Amém. É isso aí, galera. Eu gosto muito de ouvir vocês, porque eu aprendo muito, né? E também tenho um pouco para falar sobre esse assunto. Spurgeon escreveu uma vez que ou você é um impostor ou você é um missionário. Não tem como você ser um cristão sem entender a missão que Deus te colocou nessa terra. Então todos nós temos uma missão dentro do nosso avocatio, que é o nosso trabalho. E é legal que existe duas palavras, trabalho. Uma puxando o sentido grego, que seria uma tortura, e o outro que seria uma adoração. E quando realmente você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, não é uma tortura. Porque você não está trabalhando seguindo a ordem do mundo, mas você está fazendo uma adoração a Deus através do seu trabalho. Então não existe dualismo. Eu sou um cristão e um missionário e sou um empresário ou sou um educador físico, eu sou um cara de mídias, de arte, de propaganda, dentro da minha filiação como filho de Deus. Então, a célula aplicada é uma extensão da minha
do meu social, das pessoas que eu me relaciono, mas também quando eu estou com a minha família, também quando eu estou no meu trabalho, eu não deixo de ser um filho de Deus, não deixo de ser um missionário, eu continuo vivendo a minha vida de uma forma que glorifique a Deus. Né? Não tem dualidade, a gente não pode separar. Uma coisa eu faço para mim ou para minha família, uma coisa eu faço para Deus, ou então eu vou no domingo buscar a Deus. Não é isso. Deus é uma experiência que você vive todos os dias, que você prova e vê que Deus é bom. Né? Talvez se você ler a sua Bíblia e tentar entender as coisas de Deus sem provar, é a mesma coisa que você entrar num restaurante e ler o cardápio, e levantar e falar, não, vou sair daqui que eu já estou alimentado. Você não só lê as coisas de Deus, você desfruta da presença dele e vive com ele como se você estivesse comendo um pão ou se alimentando numa refeição. Amém? É isso aí. Amém. Ô, Dani, deixa eu pensar aqui. Enquanto o Michel falou, me veio um start aqui na cabeça. Muita gente pode estar olhando a gente aqui no programa e falar assim, esses caras são tudo bitolados em corpo, eles são vaidosos demais e tudo mais. Uma coisa que a gente aprende andando com a galera de alta performance é que tem um paralelo muito grande com a vida cristã. Eu vou deixar até a galera daqui a pouco falar mais sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção que às vezes a gente fala muito de Deus e a gente tem que entender que existe um pecado, falando na Bíblia, principalmente em Gálatas 5. Um deles, Paulo descreve vários, mas um deles é a glutonaria. O que é a glutonaria? O prazer da comida, principalmente em excesso. A gente às vezes não entende algumas situações. Vou colocar um exemplo, um só, eu jogo na mesa, eles que entendem mais vão falar. Por exemplo, o açúcar. Tem gente que fala assim, mas eu preciso de um docinho todo dia. Não, você não precisa de um docinho todo dia. Mas assim, eu não consigo viver sem. Eu necessito viver assim. Eu também, como um ser humano, e a Bíblia diz que eu sou um pecador, como eu nasci pecador, eu preciso de um pecado todo dia. E essa afirmação não pode ser correta. Eu não preciso pecar todo dia. Eu acho que o paralelo é muito grande, que eu vejo, eu vou dar um puxãozinho de orelha, mas falando com muito carinho. Tem muito líder, muito pastor que não cuida de nada do seu corpo. Ele fala muito bem, ele escreve muito bem, estou falando de uma pessoa, estava falando de um exemplo geral. Só que na hora dele cuidar do templo do Espírito Santo, de entender, eu preciso ter saúde. Deus, eu posso prorrogar os meus dias na terra, sendo da vontade de Deus, se eu cuidar da minha saúde. Se eu quero cuidar da minha família, do meu filho, eu preciso prorrogar minha saúde. Tendo uma boa saúde, para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas. E a Bíblia diz que a gente, para viver, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando a gente pensa isso na dieta, e alguém tá olhando isso aqui e fala assim, é fácil, esses caras aí usam umas droguinhas, umas bombinhas, por isso que os caras falam isso. Não. Se a gente quiser ter uma vida certa, a gente tem que treinar correto, a gente tem que comer correto, a gente tem que usar os suplementos corretos e fazer da forma correta. Então, não acontece de uma hora para outra. E a gente faz um paralelo muito legal ali na célula, vou deixar o Michel descrever certinho, como a gente compara no dia a dia a questão de treino, dieta e o extra que a gente pode ter. E tem tudo a ver com a vida cristã. E a gente ali chega nesse ponto também. Fala aí, Michel, que a gente compara lá. A gente fala que a dieta é a palavra de Deus. Não tem como você ter resultado na academia ou no esporte que você pratica sem você desenvolver um plano alimentar que vai dar todas as calorias, a estrutura ali dos macronutrientes que você precisa. Então, gente, também não tem como você ter uma vida cristã separado, divorciado da palavra de Deus. Você precisa, né? O Júlio é um exemplo para nós aqui do devocional dele, como ele leva isso a fio e tem despertado esse desejo em várias pessoas também. Então, a palavra de Deus é a dieta para o atleta e para o cristão. O Espírito Santo, vamos deixar o Espírito Santo por último, porque ele é o mais poderoso. Mas o jejum seria como se fosse o nosso treino, né? O jejum é o treino. Então, eu estou fazendo dieta. Pô, não tô tendo resultado. Mas tu tá treinando? Não, só tô fazendo dieta. Você precisa desenvolver os seus músculos, né? E no reino espiritual, você também precisa desenvolver os seus músculos espirituais. Você precisa aprender a ser rejeitado. Você precisa ser traído. Você precisa ser humilhado. Gente, quando você se converte, não é só coisa boa que acontece. Deus também vai tratando o seu caráter, vai tratando a sua natureza. E sem o jejum,
E junto com a oração. Junto com a oração, É. para te mostrar quem você é, você não consegue ter essa visão, né? Eu gosto de falar que o jejum, ele revela quem você é. Quando você vai fazer um exame médico e você precisa estar em jejum, sabe, Dani? É para a pessoa que vai colher ali o material do seu sangue te falar exatamente o tanto de vitamina que você tem, o tanto de ferro que você tem. Ou seja, o jejum ele vai revelar quem você é. E o jejum espiritual também revela quem você é. Quando você deixa de se alimentar para jejuar e buscar a Deus, talvez você fique muito nervoso. Não é que você fica nervoso, você é uma pessoa nervosa e o jejum só te mostrou que você é uma pessoa nervosa. Né? Então o jejum te revela. E o Espírito Santo, ele é todos os nossos ergogênicos, todo o poder, tudo aquilo que vai impulsionar você. Você pode ter uma vida na letra e no jejum, ok, você vai ter uma vida cristã muito rasa, superficial, talvez no esforço humano, mas somente quando o Espírito Santo lê Amém. você e entra em ação na sua vida, você vai realmente viver o reino de Deus. E os ergogênicos são isso, na célula aplicada. E é legal, quer ver? Vou trocar uma bolinha rapidinho com o Júlio. O que é, Júlio, a hipertrofia dentro da sua área de musculação? Cara, a hipertrofia ela é um estímulo, né, que acontece por tensão mecânica. E após aplicada essa tensão mecânica no músculo, onde o músculo passa por momentos de estresse, ele se recupera e ele se torna, no descanso, maior e mais forte. E aí agora fazendo um paralelo até com o que o Michel falou aqui, o pastor um dia me mandou um vídeo que era um estudo, acho que você também me falou desse vídeo, da Bíblia, de quantas vezes você lê a Bíblia na semana e a influência que isso faz, né, na sua vida como um todo. Então, se a pessoa lê a Bíblia uma vez na semana, ela quase não tem mudança de hábitos. 2 vezes na semana, quase também pouquíssima mudança de hábitos. 3 vezes ainda é pouco. 4 vezes já muda muito. 5 ou mais, ela já, tipo assim, abandona vícios, hábitos ruins. E aí, o que a gente pode fazer isso de link com uma vida de treino, né? Com uma vida de atleta, com uma vida de dieta? Fazer dieta uma vez na semana vai dar diferença? Treinar uma vez na semana vai dar diferença? Não vai. Então, são hábitos, né? Você cria o hábito de treinar, você cria o hábito de fazer dieta, você cria o hábito de fazer um devocional, você cria o hábito de ler a palavra, você cria o hábito de fazer oração. E aí sim você começa a sentir a presença, né? É buscando, é tendo um hábito, é todo dia. Então, uma coisa, hoje ainda fiz o devocional, fiz e não postei. Acontece. Mas o devocional é isso, é tipo, é o meu primeiro momento diário, é dedicar a primeira parte do meu dia a ter a presença todo dia, entendeu? Uma vez na semana não faz diferença. Você ir no culto uma vez na semana, uma vez no mês, não faz diferença. Você tem que buscar. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. Então, é a gente que tem que voltar a procurar, né? Esse é um link que a gente faz muito sobre treino, sobre dieta, né? Que é algo que você tem que ter constância, tem que ter disciplina, tem que ter a manutenção, né? E eu achei interessante o que você falou, porque quem está acostumado a treinar, quando não treina, estranha. Então, o devocional, para mim, ele é igual o treino, porque o dia que eu não faço devocional, é como se eu tivesse, tá faltando alguma coisa, não tá legal, é como se você sai desprotegido de casa, né? Eu sempre levo para isso, porque realmente eu sou uma pessoa muito brava, né? Cadê o Vinícius? Não tá aqui para falar. Até saiu. Até saiu. Mas assim, quando eu faço devocional, o meu dia é outro. Né? Eu gosto de treinar pela manhã. Quando eu treino pela manhã, o meu dia é outro. Então legal você fazer esse link, porque é exatamente assim. O dia que você não treina, tá te faltando alguma coisa. O Vinícius, o dia que ele não treina, ele fica insuportável. Né? Então é a mesma coisa do devocional, de você falar com Deus, de você ler a palavra, né? Eu tenho muito mais facilidade de ler a palavra e fazer jejum, para mim é tranquilo. Mas aquele tempo de você se desligar de tudo e ficar só ouvindo, aquilo para mim é sacrifício. Porque eu sou muito acelerada. Só que o dia que eu não faço, né? Que eu não deixo ali um pouco de mim para levar um pouco de Deus, meu dia é
complicado. Ô Dani, tem um versículo que ecoa muito na minha mente, que é assim, é Mateus 16, 24, que diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. A gente precisa viver esse versículo. Jesus dizendo esse tempo todo, se você quer negar você mesmo, você diz não para os prazeres da carne, das coisas que você grita. Às vezes na dieta você tem que dizer, não, eu não vou comer esse lanche, não, eu não vou comer esse doce. Às vezes o dia que eu quero deitar no sofá e descansar, e vem a disciplina, eu falo, não, eu não vou fazer isso. Eu vou treinar, mesmo cansado, eu vou descansar depois. Quando eu falo, toma a sua cruz, cruz é sinônimo de morte. A gente não consegue morrer pra gente. A gente precisa o tempo todo exigir vida. As pessoas postam fotos, as pessoas postam coisas na rede social, o que elas mais querem é um número maior de like. Eu falo direto na célula, o único like que você tem que ter é a aprovação de Deus na sua vida. É um like só. Então, quando a gente fala, o versículo fala, e me segue, imagina o seu único GPS que te leva para o caminho correto. A gente precisa pensar que o paralelo de treino, dieta, leitura da palavra, a oração e o Espírito Santo com a gente, nada pode impedir, não tem nada. Sabe por quê? Porque a gente é cheio do Espírito Santo, eu volto Gálatas 5, agora a partir do 23, que a gente tem os frutos do Espírito. O amor, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E é isso que o exercício traz pra gente. Às vezes cada um está no seu processo. E eu gosto de falar demais na célula também. Se a gente não consegue viver com Deus aqui, o que a gente quer fazer no céu? Ah, não, deixa Deus no meu pacote. Eu visto uma camiseta de Deus, de vez em quando eu uso. Meu, o que você quer fazer no céu? A gente ainda tem chance de se arrepender, de pedir perdão para os nossos pecados, que a gente falou na vez passada sobre temor de Deus. Só que o que a gente quer fazer no céu se a gente não consegue viver essa santidade que é tão pedida pra gente? Então, pensando no paralelo, treino, dieta e tudo que a gente pode viver em relação à saúde, a Bíblia também exige da gente que a gente tenha oração, o poder da palavra na gente e viver essa vida. Então, tomar a cruz, falar, eu negar a mim mesmo e seguir a Jesus de todo o meu coração. Acho que esse é o paralelo que a gente tem vivido aqui. E é bem real. E é bem nítido isso. Um paralelo também que eu queria falar, acho que foi o Luciano Subirá, na conferência profética, o Luciano Subirá fala muito sobre o jejum, né? Que ele já fez, ele tem um livro sobre o jejum e tal, bem legal. E eu não lembro o pensador que ele cita, mas ele falou uma frase que me marcou muito, que é: Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, já não posso mais entregar a mensagem. Então, assim, todo mundo tem um propósito, né? Mas todo mundo tem um livre-arbítrio. Então, assim, por que às vezes a gente acha normal pessoas sedentárias com problemas relacionados ao sedentarismo, né? A obesidade, a hipertensão, a diabetes. Essas pessoas podem estar abreviando o tempo de vida delas. E aí eu lembro da mensagem do Luciano Subirá, que ele falou assim, que eu acho que ele tava no leito de morte, ele estava com problema sério de saúde. E ele meio que teve uma revelação assim de que se ele tivesse morrido, as pessoas iam falar, mas Deus levou, né? Jesus levou. Aí Jesus falou assim, eu? Tipo, o que eu tenho a ver com isso aí, entendeu? Tipo, quem fez a escolha de fazer o caminho por outro lado foi você, meu amigo. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Quem teve esses hábitos ruins, a escolha de ter hábitos ruins foram suas. Então, cuidar, quando a gente fala de treinamento, eu trabalho com alta performance, eu trabalho com atletas, mas isso é uma pequena parte dessa população. A grande maioria está treinando por saúde, entendeu? A galera tá ali para melhorar um problema de hipertensão. Tem pessoas que treinam para controlar diabetes ou estão num quadro de resistência insulínica, né, e querem melhorar esse quadro. Tem pessoas que treinam por fortalecimento mesmo, por postura, né? Porque, às vezes tiveram uma lesão e isso está impedindo elas de trabalhar ou de exercer a sua função. Então, a gente fala da alta performance, porque nós vivemos no meio de atletas, mas o treino não é só para isso. O esporte salva vidas, né? O treino salva vidas. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa questão também. Eu trabalho atendendo doutores, cardiologistas. O dado que eu tenho é concreto, dizendo que 80% das pessoas que vão ao cardiologista,
eles têm problemas de estilo de vida. Hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos é por questões de costumes de comer errado e de não se exercitar. Então, olha o tamanho do problema que a gente vê. E eu vou falar agora da outra parte, da parte da igreja. 80% dos cristãos que estão na igreja não vivem Jesus como deveria. E aí a gente tem uma igreja doente. Que não é o projeto de Jesus. A igreja tem que mudar toda a sociedade. A igreja foi feita para mudar a sociedade, para ela contaminar a sociedade. Só que a igreja está cheia do eu mesmo. Eu fico para mim mesmo, tudo eu, não. A igreja tem que entender que ela tem que ser curada para conseguir curar pessoas. Então, a gente tem vivido muito isso, tanto na parte de saúde, em questão de a maioria das doenças é por estilo de vida errado. E na igreja, a maioria dos doentes não sai do leito. Porque sempre é o eu. E eu acho que é essa como a gente fala, dar bicuda na cara do cão, é essa bicuda que a gente quer dar na sociedade com esse estilo de célula, entendendo que a gente cuida sim da saúde, mas a gente cuida muito da nossa parte de estrutura espiritual. E um cuida do outro. Hoje mesmo, eu tomei um café com o Michel e falei assim, senta aqui que eu preciso conversar. E eu preciso falar. E a gente cuida um do outro. E esses caras que estão aqui são irmãos que eu falo, senta aqui que eu preciso falar. Preciso conversar, me escuta. E a célula, cada um tem uma função. O André está no multimídia, o Júlio está sendo treinado para assumir a próxima célula, Michel intercessão, tem cada um uma parte. E a ideia é essa. É cada um entendendo que eu faço parte do reino como um todo e eu preciso agregar valor ali. Só que crente parado, até a água parada cria bicho. Então a gente precisa muito movimentar as pessoas de entender, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar muito da minha saúde. E isso faz muita diferença na vida. O que eu acho interessante é quando a gente relaciona a treinamento com a área espiritual, é que, bom, quem treina vai me entender e quem não treina, quando você começar a treinar, você vai lembrar do que eu tô falando. Quando a gente começa a treinar, e a gente começa a ter um rendimento, nossos primeiros resultados, né? A gente quer o quê? Quer mais resultado. Você fala assim, caramba, isso te motiva, né? Você fala, caramba, agora eu quero pegar firme mesmo, porque agora eu consegui um volume no braço, mulher, perna e glúteo. E aí você vai começar a fazer o quê? Se abdicar de alguns prazeres, cada vez mais, né? Então, você quer se inserir mais naquilo, porque agora você teve um resultado. Então, você vai lá e você vai, pô, agora eu já não quero comer mais esse doce que eu comia. Agora eu já não quero, por exemplo, tomar a cervejinha que eu tomava, pra quem toma, ou ir sair com meus amigos beber, porque eu sei que isso aqui vai me prejudicar demais, e o resultado que eu tive, que foi pouco, eu vou ter uma perca muito grande. E o que eu acho muito incrível é que quando você vai para a igreja e você começa a frequentar, porque na igreja um dia, você pode ter você pode sentir algo, você pode ter uma experiência, mas você sempre frequentar, buscar a Deus, você vai começar a ver o resultado na sua vida. E esse resultado, quando você começa a ter aquele pouquinho de resultado, você fala, caramba, mano, vale a pena agora eu continuar indo mais vezes. Agora você quer se frequentar mais de um dia na semana. Aí depois, quando você vai adquirindo mais resultados, você fala, caramba, agora eu acho que eu preciso ler a Bíblia, preciso orar mais. Porque se eu tive isso aqui de resultado, imagina que eu posso ter se eu começar a me entregar mais. Então, eu acho que é um grande parâmetro que a gente consegue ver, associar dos dois mundos que a gente vive, que é uma coisa muito louca que acontece e que eu tenho certeza que se você que está assistindo a gente aí, que ainda, pô, é um frequentador, foi uma vez, 2 vezes, mas ainda não tomou aquela frequência, né? Que você talvez esteja tomando na academia, seus 3 meses, 6 meses de academia. Experimenta fazer seus 6 meses dos domingos e depois aumentar essa frequência mais, depois ler a Bíblia, depois orar, fazer o jejum que o Michel falou, para você ver a reviravolta que vai acontecer na sua vida, o resultado que você vai começar a ter, né? Isso é muito interessante. Faz todo sentido. O primeiro jejum que eu fiz, eu tive uma resposta muito rápida do Senhor. E desde então, para mim, ficou muito claro. Eu faço jejum, eu estou mais atenta àquilo que Deus está falando. Eu consigo calar as vozes que estão abafando as vozes de Deus.
Então, de lá para cá, para mim é muito fácil fazer jejum. Por quê? Porque eu sei o resultado. Eu não sinto fome? Sinto. Eu não sinto vontade de comer as coisas? Eu sinto. Mas a hora que eu lembro, opa, O resultado. o resultado, então, por isso que fica fácil. Né? É simples, mas eu precisei dar o primeiro passo, sem saber para onde aquilo ia dar. Exatamente. Eu não sabia se... Eu tinha feito alguns jejuns ali dentro da igreja. A igreja vai fazer um jejum de tantos dias, vamos tirar a carne, vamos, tal. Mas o dia que eu falei assim, não, eu preciso fazer um jejum, porque eu preciso de uma resposta. E aí, fazer o jejum mesmo. Eu não vou comer esse horário de comer, eu vou pro meu quarto, eu fecho a porta, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, esse é o meu alimento. Quando eu entendi o que era fazer aquilo e que você vê que não tem como você não buscar Deus de todo o teu coração e Ele se manifestar, como que você consegue ficar sem comer? Daí eu falo, como que você consegue ficar sem ouvir a voz de Deus? Então faz todo sentido isso que você falou. Quando você começa, você não quer perder aquilo. Ok. Né? Eu não quero, eu não vou deixar de ir na academia igual o Vinícius. Vinícius tá gripado ali e aí ele... Mas hoje que eu não vou na academia. Por quê? Porque ele sabe o resultado que dá aquilo, né? E com Deus é a mesma coisa. Né? Mas, poxa vida, você vai deixar de fazer alguma coisa? E eu não deixo de fazer nada. Vou em aniversário, Vou, não tem problema. E eu vou falar pra você, às vezes é até mais gostoso você falar assim, eu tenho mais domínio próprio. Isso. E eu vou te falar uma diferença que é da academia para Deus. A diferença da academia para Deus é que na academia você precisa ter um tempo de maturação. Pelo menos no mínimo 3 meses, Júlio. No mínimo para ter um resultadinho ali. Ah, por aí. 3 anos, né? Não, você vê alguma evolução ali, tipo, principalmente Uns 3 força. meses, É, a força é o que você mais vê diferença. Cara, uns 3 meses. Só que com Deus, você não precisa esperar esse tempo. Às vezes, é um tempo menor, porque é no tempo dele. Então, às vezes, você apareceu lá na igreja e Deus, ele quer falar com você, você não precisa ir 3 meses. Se ele decidir falar com você, naquele dia ele vai falar com você. Então, é a diferença que é da academia e na igreja. Buscar a Deus, cara, é um resultado muito maior, você pode ter certeza disso. Tem a Paula, né? Não precisou nem ter ido na igreja para ter exato. aquela experiência. Gente, eu vou trazer a Paula, que é a esposa do Júnior. Eu vou trazer as mulheres aqui Vamos também, fazer com as porque, olha, é mulheres. muita sabedoria e é muita experiência. Vai ficar para uma próxima. Já estamos caminhando para o final, gente. Eu fiquei sabendo agora. A gente ficou assim, oi. Já? Mas é muito gostoso ouvir isso, porque você vai falando, e esse paralelo que faz com a atividade física e com a dieta é muito claro isso. Mas você vai falando e eu vou lembrando do meu início da minha conversão. Que massa. Né? Você falou assim, às vezes na academia você precisa de 3 meses. Só que quando eu comecei a fazer academia, eu me submeti ali a um processo que a dona da academia falou assim, olha, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, você não quer participar comigo? 30 dias é de dieta, treino e tal. Eu sei que você segue certinho, só pra gente fazer uma experiência. 30 dias meu corpo mudou, minha vida mudou e eu nunca mais parei. E agora imagina com Deus, se você buscar de todo o coração uma só vez. Né? Então, só que você precisa dar o primeiro passo. É igual o Júlio falou, tem o livre-arbítrio. Pequenas renúncias, grandes recompensas. A gente tem que pensar isso. Às vezes, pequenos prazeres, grandes consequências. A Bíblia também. Às vezes, um pouquinho do pecado que eu tenho uma grande consequência. Mas se eu tenho pequenos prazeres deleitando na presença do Senhor, eu tenho grandes recompensas do que o Senhor tem para minha vida. Quando a gente pensa em Marcos 6,33, vai se buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O ser humano é o contrário. O ser humano quer buscar todas as outras coisas. Se der tempo, eu lembro que Deus existe. Ou quando dá tudo ruim, eu tenho um problema muito sério, eu preciso falar, Deus, vem cá. E não é isso que a Bíblia ensina. A buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só isso. O resto, relacionamento, dinheiro, trabalho, posicionamento, tudo, o resto é acrescentado. É promessa bíblica. Então a gente pensando nisso, você vai pra academia, você não vê resultado. Você vai num dia na academia, eu fui treinar hoje. Não vi o resultado de Só hoje. dói. Só tá doendo só.
E aí todo mundo fala, mas eu não vou. Não, pequenos sacrifícios, grandes recompensas. Então a evolução vai vindo de tempo em tempo. Que nem o Júlio falou, a hipertrofia é um machucadinho que vem ali na fibra muscular. Depois tem mais outro, e de repente você tem uma fibra muscular que está desenvolta, que transforma numa força maior, num desenho melhor, numa saúde de excelência, que é o que a gente busca também com Deus, a mesma coisa. Agora, falando sobre jejum, só antes de fechar, eu queria que o Michel falasse um pouquinho de experiência de jejum que ele tem, que para mim ele é um exemplo sobre essa questão. Nossa, gente, que responsabilidade. Né? Você me inspira, você que me inspira. Você que me inspira a viver em jejum, pô. Gente, algo para se pensar, né? Deus criou o homem, mas antes de criar o homem, ele fez aquele jardim maravilhoso, né? Os judeus, eles contam que existiam aproximadamente mais de 20 mil árvores frutíferas dando seus frutos ali todos os dias. Não sei se tinha dia, se tinha noite ainda naquela época, né? Só quem tava lá para saber. Mas, e só, tipo, um alimento o homem não podia comer. Deus falou assim, ó, só desse alimento não coma. E o homem foi lá e comeu. Né? É o pecado, a desobediência, mas veio na roupagem de um alimento. Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura, vendeu o direito do filho que teria que herdar as bênçãos do pai, por causa também que estava cansado e trocou por um alimento. A ceia do Senhor é um alimento, né? Todas as vezes que vocês se reúnem, lembram de mim, comei do pão e bebei do cálice. Então, quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai ter no céu vai ser um banquete. Amém. Né? A palavra diz isso. Então, eu acho que o alimento, ele é algo muito espiritual. E tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com o alimento. Se privar de algo, se alimentar corretamente, né? Para você ter um resultado. E quando você jejua, eu acredito que você está demonstrando, não só no mundo espiritual, mas também até para a sua própria carne, tendo esse domínio próprio, como a Dani disse, que o prazer de buscar o Senhor, ele é maior do que, às vezes, você se deleitar ali numa refeição farta. Jesus no deserto, quando ele foi tentado, a primeira área foi na alimentação, transforma essas pedras em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você jejua, você quer uma palavra que sai da boca de Deus, uma direção que sai da boca de Deus. Eu aprendi isso no início da minha conversão e coloquei fé que isso é verdade. Então, aconteceu igual aconteceu com você, Dani. Primeira vez que eu jejuei, eu já tive uma resposta e falei, funciona. Funciona, eu vou usar mais vezes. E assim, irmão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se jejuar e orar, o bicho cai por terra. Aleluia! É isso aí. É isso aí. Muito bom. Uma frase só pra falar é que se você perde pra comida, você vai ganhar de quem? Boa. Pesado, hein? Essa célula, mas nesse nível, célula isso aí, viu? Não, porque, de verdade, a comida tá parada. É você que pega e coloca na sua boca. E aí eu penso em relação aos pecadinhos de estimação, igual o Júnior fala. Boa, mano. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher pecar ou não. Você sabe que é errado, né? Então, assim, até quando você vai ser escravo disso? Ou até quando você vai ser escravo da comida? Então, é isso que o Michel tava falando, né? Você escolhe se você quer fazer mesmo, buscar e estar na presença, escolher, deixar de fazer uma refeição para enfraquecer o seu lado, né, carnal, que a gente fala que a carne é fraca, mas na verdade a carne é muito forte, que ela faz a gente pecar, né? Então, você tem que assumir essa rédea, né? Você não pode ser escravo dos seus desejos. Top demais. Por isso que eu tenho orgulho de andar com essas coisas. Vocês estão vendo, né, Tem gente? Célula aplicada. Procurem lá no Instagram. Gente, infelizmente, nós estamos no final do nosso episódio. Quero agradecer vocês que estão aí. Quero fazer um apelo pro Ricardo, que tá aqui. Ricardo, a gente vai precisar fazer um talk show com esses meninos. É o nosso segundo episódio. Ainda tá no começo? Nem tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa para falar.
Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. Eu tenho certeza que foi com gostinho de quero mais, porque por mim, eu entrava aqui há mais umas 3, 4 horas. Tem muita coisa para falar. E Jesus é uma fonte inesgotável, né? Sempre vai ter algo para falar e quanto mais experiência você tem, mais coisas você tem para falar. Então, dá para ver que essa galera tem muita experiência, tem muita busca. Quero agradecer a Adventure Studio TV, Ricardo, Nanda, muito obrigada por esse espaço maravilhoso. Quero agradecer também a Delícia de Mames. E, gente, terminando aqui, eles estão de olho nesse bolo aqui, ó. Faz tempo. Faz tempo. Obrigada, Sarinha. Obrigada também a Copenhagen pelos presentes, pelos mimos. Muito obrigada. Estou muito feliz com essa nova parceria para 2025. Grazing Coffee Box, que vai estar com a gente no próximo episódio também. Muito obrigada, meninas. E também Café Sem Desk. Dessa vez eu não vou esquecer, gente. Não tem como esquecer o cafezinho, né? Lembrando que logo nós vamos ter aqui o seu José Sem Desk para falar um pouco também do café e da experiência dele no ramo que ele atua, tá bom? Vitacora, farmácia de manipulação, que está comigo desde sempre, né, gente? Mais de 7 anos aí, cuidando dos nossos ativos. E é importante, né, gente? Farmácia de manipulação, né? Muito. Com a suplementação também da Divinité. Então, muito obrigada a todos. Strut Alimentos, que é o único ômega no mundo que tem o 3, 6 e o 9. Então, se vocês ainda não conhecem Strut Alimentos, entra no @vivestrut. Tem cupom de desconto, tá? Já vou falar para vocês, tá, gente? Tem cupom de desconto Dani Aroca, tem 5% de desconto lá pelo site, tá bom? Muito obrigada. Eu quero pedir para vocês deixarem um recadinho para essa galera. Cada um de vocês pode começar, Michel? Posso? Estou sempre sendo desafiado aqui nesse podcast, gente. Eu vou deixar um convite para vocês para mandar um direct lá para a gente, participar da Célula Aplicada ou visitar a nossa igreja, Bola de Neve, aqui em Maringá. Que você seja inserido nesse ambiente, nesse 2025, que Deus ele seja o alfa e o ômega da sua vida, mas que nesse ano você realmente, às vezes você falou assim, eu vou mudar de vida, eu vou correr de manhã, vou fazer dieta, eu quero mais saúde, eu quero ter mais tempo para os meus filhos, na minha casa, mas que você também busque Deus em primeiro lugar e deixa Ele colocar em ordem todas as coisas. E faço um convite para vocês visitar a nossa célula, conhecer um pouco mais do coração de cada um desses irmãos, dessa família que a gente tem, e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu? Vai. Então eu vou. O meu recado é que para que você que está começando, né, na busca pela caminhada e na busca pela palavra, que você encontre uma tribo. Isso. Então, a gente aqui tem essa galera da musculação, né, do esporte, mas tem outras tribos. Então, eu falo isso porque isso fez muita diferença na minha caminhada. Então, procure pessoas que você se identifica, né? Procure ter comunhão. Eu acho que um dos propósitos de Deus para nossa vida é ter comunhão. Então, se aproxime de pessoas que gostam das coisas que você gosta, né? Que estejam buscando as mesmas coisas que você. Que isso vai te ajudar muito. Essa é a minha mensagem. Eu vou seguir a mesma linha do Júlio. Quem acha um amigo, acha um tesouro. Um amigo verdadeiro vale mais que um tesouro. E esses tempos atrás estava falando com a minha esposa sobre prosperidade. O que é prosperidade? E a maioria das vezes a gente pensa que é financeiro. Eu tenho aprendido que a prosperidade ela vem do reino de Deus. Só. E se eu tenho pessoas que estão me ajudando a caminhar para isso, e a gente fala muito sobre gladiador, eu tenho guerreiros do meu lado. E as pessoas são o resumo das 5 pessoas com quem elas andam. E eu tenho andado com pessoas que estão me levando para o caminho da eternidade. E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Então, independente de quem está escutando, pensa bem quem está andando do seu lado. Pensa bem quem está te influenciando. Eu sou influenciado por pessoas que me levam um encontro com Deus. Me puxam para ser melhor, me puxam para ter uma melhor saúde, porque eu também tenho que dar exemplo ali e estar perto desses caras. Mas quem encontra um amigo verdadeiro, encontra o tesouro. Escolhe pessoas para andar do seu lado. Se importe e se interesse com a vida dessas pessoas.
assim como elas vão acabar se importando, se interessando pela vida de vocês. Esses caras aqui, toda semana, a gente pelo menos manda um oi, como é que você tá? Todos os caras da célula têm esse contato de falar que você tá bem, como é que você tá. Se importe com a vida das pessoas, faz toda a diferença na sua vida que tá se importando. Mas quem verdadeiramente acha um amigo, acha um tesouro. Amém. Meu, vamos lá. A minha frase que eu vou dizer aqui é uma coisa que meu avô me dizia sempre quando ele me encontrava. É muito interessante. Jesus é bom e o diabo não presta. Quando o pecador aceita Jesus, os anjos no céu fazem festa. Aí a gente encerra com essa frase que vai ecoar no coração de vocês aí. Amém, amém. Gente, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de tê-los aqui no Daniel Rockstart. Estou muito feliz de tê-los toda semana, tê-los na minha vida. Está sendo maravilhoso caminhar com vocês, né, Vini? Vini tá ali, tá dodói hoje. Mas vocês foram uma resposta de oração na nossa vida. Vocês são um presente. Muito obrigada por isso. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Vai ter talk show com a Célula Aplicada, né, Ricardo? Vai ter. Vocês vão conhecer toda a galera. Nós vamos trazer as meninas, Carol, Fernanda, a Paula, que são as esposas e futura esposa, Aí, ó, né? Não se demore. Aí. Já vou deixar que a gente vai... Quando é mesmo? Qual é o dia? Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram até agora com a gente. E eu quero terminar de uma forma diferente, que eu tô sentindo no coração faz tempo. E eu vou pedir para você, Michel, para você fazer um apelo para aqueles que estão nos assistindo. Glória a Deus. Então, você que está nos assistindo, que você sentiu seu coração queimar de uma forma diferente. Você entendeu que o que você está vivendo agora, não só na área da saúde, mas na área espiritual, não é aquilo que Deus desenhou para você. Eu peço que você agora feche os teus olhos e repita comigo uma simples oração. Nós todos iremos fazer juntos aqui. E essa oração, ela é um passo que Deus vai transportar você do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse reino de luz, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Você não vai ter que buscar nada. Apenas buscar o Senhor e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Amém? Vamos juntos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E eu andei muitos dias falho e errante nesse mundo. Mas eu reconheço, Pai, que o Senhor enviou o teu Filho. Mas eu reconheço, Pai, que você enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados. E ele ressuscitou. E hoje está vivo ao lado do Pai. E intercede por mim. Por isso, Senhor, dai-me do teu Espírito Santo. Para que eu possa viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém.